meu nome é Ezequiel Luiz, esse é meu primeiro vídeo e no meu canal eu vou abordar sobre história e libertarianismo. Sou um estudante de história na Unifacamp, estou no segundo semestre e eu já li alguns trabalhos por conta e muito artigo e andei entendendo algumas coisas que eu acho interessante passar, ainda mais no cenário que a gente vive atualmente. Então é necessário que a gente aborde esses temas, tá? Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre o papel do historiador, né? O papel do historiador, ele sempre foi debatido dentro das salas de aula, ou sempre foi falado, por exemplo, dentro do você começa um curso de história, o seu primeiro dia, o primeiro papo é qual é realmente o papel social do historiador. Eu, como libertário, eu vejo que não existe um papel social do historiador. O historiador, ele não trabalha para que a gente entenda o passado e não repita os erros do passado, porque isso não cabe muito bem ao ser humano. A gente considerar que o ser humano de muito tempo atrás fazia coisas e levaram as coisas e a gente pode repetir isso, é acreditar que todo indivíduo não é um indivíduo, é coletivizar o indivíduo, que é o que eu não concordo. Assim como o papel do historiador, eu acho que o papel do historiador ele tem que se adequar mais às necessidades da sociedade. Então, por isso que muito historiador tem medo do fim dos incentivos dados pelo Estado, pelas suas pesquisas. Porque eles acreditam que as suas pesquisas façam bem à humanidade. Só que eles acreditam que se uma pessoa não quer pagar por aquela pesquisa, não é porque aquela pesquisa não é importante, é porque a pessoa não reconheceu o devido valor. E não é assim que o mercado funciona. Eu costumo dizer que o meu papel individual como libertário e historiador é eu passar uma visão mais revisionista da história. E quando eu falo revisionismo, já vou abordar mais daqui um pouquinho no vídeo, mas é a gente analisar de um outro ponto de vista, já que a maioria do conteúdo ele é aplicado de uma maneira singular e ideológica. Então é interessante a gente ter um outro ponto de vista sobre fatos que a gente já viu antes, tá? Quando a gente fala sobre o papel do historiador, então o meu papel para mim é isso. Só que eu vou depender da demanda. Vai ter demanda para o meu trabalho no mercado? Sim ou não? E se não tiver demanda, eu tenho que me reinventar, assim como qualquer outro profissional. Então eu não coloco o professor de história como um grande patamar acima de todos os outros seres pensantes. Por que não? Somos indivíduos. E a gente, apesar de estudar história, a gente trabalha com algo que é subjetivo e não objetivo. Então, a gente tem que entender muito o que é valor também, quando a gente trabalha disso, tá? Quando a gente fala que algum fato histórico comprova algo, a gente está sendo equivocado, tá? Hans Hermann Hoppe diz no Democracia, o Deus que Falhou, que fatos não dizem nada por si só. Então, fatos não dizem nada por si só. O que vai dizer algo é a teoria que você vai aplicar na interpretação desses fatos. Então, vamos simplificar o que eu quis dizer. Revolução Industrial é um fato, aconteceu. Mulheres e crianças trabalhando na fábrica é um outro fato, aconteceu. Aumento demográfico na Inglaterra é um fato, aconteceu. Só que esses fatos eles não dizem nada, mas a maneira como eu interpretar esses três fatos, aplicando uma teoria para interpretar isso, é que vai dizer alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer a Revolução Industrial ela foi maléfica porque fez com que crianças trabalhassem nas fábricas. Então eu fiz uma interligação teórica sobre dois fatos. Mas eu posso falar que para mim a Revolução Industrial foi um sucesso, porque teve um aumento demográfico. Então, pessoas viviam o suficiente para ter filhos. E os filhos viviam o suficiente para ter filhos. Então, a teoria que você aplica vai interpretar a história. Então, não existem fatos dizendo coisas. Existem teorias dizendo coisas. E hoje em dia, o grande material que a gente tem sendo abordado dentro das escolas, ou em material didático, ou em livros de história, etc., são materiais progressistas. Então, para a gente entender história, a gente tem que entender algumas perguntinhas básicas, tá? Por que a pessoa escreveu? Para quem ela escreveu? E quando ela escreveu? Quando você chega, por exemplo, e vê os relatos sobre o povo azteca e o povo maia, aqui na América Latina, né?
Quando você pega os relatos sobre esse povo, esses relatos eles foram escritos por espanhóis, direcionados ao rei, ou seja, e foram escritos numa época em que eles estavam na transição de idade média para moderna. Então você tem que entender todo esse contexto para entender a mentalidade de quem está escrevendo aquilo, que é um registro histórico, falando sobre como eram esses índios. Você vai ter que entender que os valores daquela época e daquele tipo de pessoa vai ser aplicado na hora de escrever sobre isso. E disso você conseguir interpretar a história. Com o material progressista é a mesma coisa. Você tem que entender quem foi que escreveu, por que escreveu e qual a intenção dele escrevendo. Geralmente, a maioria dos professores progressistas eles gostam muito da teoria do materialismo histórico dialético. Toda a história da humanidade é uma luta de classes. Então, quando você consegue separar e entender a semântica, né, que é o significado que aquelas pessoas dão para certas palavras, você vai ter uma interpretação melhor e mais aprofundada sobre o que realmente aconteceu. Principalmente se você não usar julgamentos de valor. Julgamento de valor é um erro, tanto que tem o erro que todos os historiadores falam muito, que é o anacronismo, que é você colocar o seu valor de hoje em algo de ontem. Então, a gente não pode ser anacrônico, mas assim como escrevendo história, a gente não devia nem mesmo colocar os valores de hoje sobre os valores de hoje, porque fatos devem ser analisados de uma maneira um pouco mais naturalista, por assim dizer. Entender como funcionam as coisas e ver se aquilo é compatível. Então, isso foi mais ou menos um resumo do meu trabalho. E no meu canal eu vou tecnicamente falar sobre fatos históricos, fatos atuais, comentar algumas coisas e espero que o pessoal se interesse. Se vocês têm mais interesse sobre o trabalho do historiador libertário, vou deixar o meu livro sobre o historiador libertário no comentário, na descrição do vídeo. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima.